Jesus, nosso Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome e queremos aproveitar a paz que reina neste ambiente e levarmos nosso pensamento a Deus nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pela oportunidade de aqui nos encontrarmos neste lar Maria de Nazaré, sempre de portas abertas a nos receber. E pedimos, Pai, dai-nos coragem, força, perseverança para continuarmos neste aprendizado que tão bem nos auxilia a nos conduzir pelos caminhos da nossa vida. Com Tua bênção, Pai, assim seja. Boa noite a todos. É sempre um motivo de alegria chegarmos aqui e ver tantos rostos conhecidos, alguns menos, alguns estão pela primeira vez neste lar. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e vamos em conjunto então ver o ensinamento de Jesus que preparamos para a noite de hoje. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, todos nós que aqui nos encontramos, não importa a religião que nós praticamos no nosso dia a dia, na Bíblia de todas as religiões cristãs, em Mateus capítulo 5, versículo 8, nós vamos encontrar esta bem-aventurança, que é uma das que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como nós conhecemos. E bem-aventurados é felizes. Então Jesus está dizendo, felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, também trata desta mesma bem-aventurança. E para entendermos o que Jesus quis dizer, os puros de coração, vamos lembrar de um outro ensinamento que Jesus trouxe quando eles estavam reunidos e os discípulos queriam impedir umas crianças de se aproximassem de Jesus. E Jesus lhes disse então, deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é daqueles que lhes assemelham. Jesus não disse que o reino do céu é das crianças, mas é daqueles que lhes assemelham. Porque puros de coração, Jesus usou a criança como símbolo dessa pureza. Porque a pureza de coração é inseparável da simplicidade, da humildade, excluindo todo pensamento de orgulho e de egoísmo. E normalmente, a gente fala normalmente, porque sempre tem algumas exceções, né? Mas normalmente as crianças são assim, simples. Nada para elas é complicado, elas são claras, né? Isso me lembra um pai que perguntou para a criança quando começou o ano letivo, perguntou para a menina quando ela chegou em casa, filha,
Tem muitos negros na tua sala? Aí a menina olhou para o pai. Não sei, pai, lá só tem criança. Então, a escola dessa minha só tinha criança no olhar dela. A cor não faria a menor diferença. É um exemplo muito claro de simplicidade, de humildade de uma criança. Aí buscamos no livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem 18 tem como título Purificação Íntima. Jesus fala em puros de coração. A mensagem aqui traz Purificação Íntima, é o título. E ela começa com uma frase que também vamos encontrar em todas as Bíblias. Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Como é importante, então, essa purificação do nosso coração. Como é que nós vamos fazer isso para purificar o nosso coração? É o que precisamos descobrir hoje. Aí, aqui sobre o lavar as mãos, ele disse alimpai as mãos, né? Nós sabemos que lá na época que Jesus viveu aqui na terra, o lavar as mãos, por exemplo, antes de ir para a mesa para uma refeição, era lei. Tanto é que os fariseus uma vez perguntaram para Jesus, por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Foi ali que Jesus deu outra explicação que serve também para o estudo de hoje. No resumo, ele disse que o que importa não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai da boca do homem. E o que sai da boca do homem? Podem sair muitas coisas boas, muitos ensinamentos bons, muitas palavras bonitas, mas podem também sair palavras que nós não deveríamos nem pensar, quanto mais falar, né? Então, o cuidado com as palavras. E tudo isso se resume, então, na purificação que hoje nós estamos estudando. E Tiago diz, então, para aqueles de duplo ânimo. O que seria esse duplo ânimo? Aqueles que têm o desejo de evoluir, aqueles que querem praticar a lei de Deus, que limpem também os teus sentimentos. Duplo ânimo, que purifiquem os seus corações. Aí quando ele fala em alimpai as mãos, pecadores, ele também não estava se referindo ao lavar as mãos. Ele estava dizendo para nós usarmos as mãos para fazer boas ações, não usá-las para fazer maldades, mas sim fazer boas ações com as nossas mãos. Isso era o alimpai as mãos. E os de duplo ânimo, então, purificai também o coração. Nós sabemos que as nossas boas ações são resultados dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E quando se fala em duplo ânimo, ele diz que não é fácil fazermos aquela reforma íntima que nós precisamos. Limpar o nosso coração, purificar o nosso coração. Por isso nós precisamos de duplo ânimo, muito boa vontade e grande esforço, porque senão fica difícil. Aliás, fácil não é fazer isso, né? Nós vamos ver daqui um pouco como isso é difícil para nós, purificar o coração. Porque já sabemos que o nosso pensamento vai determinar as ações que vamos praticar. Assim, quando nós tivermos pensamentos bons, nossas ações serão boas. Mas o que fazer
Como fazer para manter pensamentos bons? A palavra, a mensagem que estávamos falando, ela diz que a nossa vida exterior é conhecida de todos. É certo, né? As pessoas da nossa família, as pessoas que convivem conosco, o que está fora de nós, todo mundo vê e nos julgam por isso. Agora, o que nós carregamos em nosso íntimo, em nosso coração, se nós não dissermos nada a ninguém, ninguém vai saber. Mas nós temos um Pai, um Deus, que tudo vê. O menor sentimento que nós tivermos em nosso íntimo, Deus está vendo. Bem-aventurados os puros de coração. Nós falamos há pouco em reforma íntima. Aqui se fala bastante. Se não aqui para o público, nas palestras, também se fala às vezes. Mas nos nossos grupos de estudo aqui do Lar Maria de Nazaré, que nós estudamos sempre, se fala bastante em reforma íntima. Aí a gente pergunta agora para os nossos colegas de trabalho, né? Todos nós sabemos como fazer essa reforma íntima tão importante? Quando nós falamos em reforma aqui assim no mundo físico, a gente pensa na reforma da nossa casa. Derrubamos parede, fizemos outra divisória, colocamos material novo, móveis novos. Para quê? Para ela ficar bonita, aconchegante, para mostrarmos para os amigos. E para fazer essa reforma da casa, nós temos que trabalhar muito para juntar o dinheiro suficiente. Porque uma reforma sempre custa. E normalmente mais do que foi planejado. Porque conforme tu vai fazendo uma parede, você lembra de outra, vai acontecendo que quebra alguma coisa e vai mudando. Normalmente o orçamento passa daquilo que tínhamos planejado. Custa muito. Agora essa reforma íntima que nós temos que fazer, que precisamos de duplo ânimo, de muito boa vontade, ela não custa nem um centavo em dinheiro. Ela só custa nosso trabalho, a nossa vontade. E vamos descobrir como fazer isso, né? E também essa reforma íntima não é para ficarmos igual a casa, mais aconchegante, mais bonita. É para nos tornarmos seres humanos melhores. Esse é o objetivo de estarmos aqui neste mundo encarnado. Trabalhando pelo nosso melhoramento moral, espiritual, para nos tornarmos seres humanos melhores, nos preparando já para uma vida futura, que todos nós sabemos que vamos ter. Uma vida futura, uma nova oportunidade. E quanto mais nós trabalharmos agora, tanto melhor será esta próxima vida. Como ainda podemos ter benefícios durante esta mesma, quando fizermos tudo o que for necessário para nos tornarmos seres humanos melhores. Mas o que será essa reforma? Como e quando nós vamos fazer essa reforma íntima? É um processo e que vai ser executado continuamente, porque nada vai conseguir fazer com que nós mudemos assim de um dia para outro. Ah não, agora eu estou ouvindo que eu preciso me modificar, amanhã eu serei outro ser humano. Nós não vamos conseguir isso, ninguém de nós. Mas nós podemos assumir o compromisso de procurar, de hoje em diante, nos tornar seres humanos melhores. E daí como fazer esta reforma? Aí buscamos no Livro dos Espíritos.
O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação da doutrina espírita. E quem conhece um pouco da doutrina sabe que ela veio para nos auxiliar a entender e complementar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então tem ali um trecho, um capítulo que tem como título Conhecimento de si mesmo. Então, para fazer essa reforma, nós precisamos descobrir o que em nós precisa ser mudado. O que nós queremos modificar. Vamos planejar. O que nós vamos fazer? O que nós vamos tirar de nós e o que nós vamos colocar para fazer essa reforma. Aí, sobre conhecimento de si mesmo, Kardec perguntou para a espiritualidade, a questão 919. O livro todo tem 1018 questões. Então Kardec perguntou, qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Qual é a forma melhor que nós temos então para desistir de fazer as más ações com as nossas mãos, com os nossos pensamentos? E começar a fazer coisas boas. Qual a melhor forma? A resposta bem simples. Diz assim, ó. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Já escutamos isso também, né? Sócrates, que viveu muitos anos antes de Cristo, ele morreu, né? 399 anos antes de Cristo, com 70 anos de idade. E ele disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós vamos usar hoje a bem-aventurança que Jesus nos deu e para entender, para saber como nos transformarmos em puros de coração, nós vamos usar uma frase de um filósofo que viveu há tantos anos antes de Cristo. E depois o ensinamento que Tiago trouxe também. Então, na literatura, nós encontramos em muitas situações, em muitos locais, trechos que nos ensinam como fazer. Conhece-te a ti mesmo. Mas daí Kardec, vamos fazer mais uma pergunta, né? Ele gostava de questionar, assim nós também precisamos fazer. Se temos dúvida, vamos atrás, vamos buscar respostas. Vamos ter coragem de estudar um pouco, de perguntar para alguém. Aí Kardec perguntou na questão seguinte. Ele diz assim, ó. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Quem de nós será que pode agora dizer, eu me conheço? Né? Eu me conheço, por exemplo, eu sou Amanda Pickler, tenho tantos anos, fiz isso, conheço toda a minha trajetória de vida, toda a minha história. Cada um que aqui se encontra conhece a sua história, mas isso não significa que se conhece. Né? Conhece o que aconteceu na sua vida, mas o seu íntimo. Então, qual é o meio de chegar a isso? E a resposta agora quem nos deu foi Santo Agostinho. Todos aqui já ouviram falar, né? Santo Agostinho diz assim, ó. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava
de reforma. Aqui já falamos muito, naquele exame de consciência que a gente faz no final do dia, pensando no que nós fizemos durante o dia. Fiz alguma coisa que prejudiquei alguém, alguma coisa eu devia ter feito diferente. Aí às vezes a gente pensa, né? Eu não devia ter feito assim. Aí se arrepende. Mas daí vem aquele pensamento: não, mas eu fiz assim porque fulano disse não sei o quê. Eu fiz assim por causa disso e por causa daquilo. Aí nós começamos a buscar desculpas para aquilo que nós fizemos, que segundos atrás a gente achou que não tinha feito bem feito. Não é esse exame de consciência, não é desculpa para as nossas ações. É sincero, é conosco, e só Deus está sabendo o que nós estamos pensando nesse instante. Porque daí nós precisamos descobrir o que em nós precisa de reforma. Aí ele diz mais uma frase: o conhecimento de si é, portanto, a chave do melhoramento individual. Isso é importante. É fácil? Não é. Porque nenhum de nós gosta de se julgar. Mas nós temos que aprender. Porque daí nós vamos viver de uma certa forma que os outros não precisam mais fazer julgamentos de nós. Precisa realmente de grande esforço. Mas aí o que nós vamos então nesse exame de consciência? O que nós podemos ter em nosso íntimo? Porque a mensagem lá que fala da frase de Tiago diz que todos nós somos portadores de graves deficiências íntimas. Que nós temos muitos defeitos que precisamos melhorar. Aí se vamos pensando, nós vamos descobrir que nós temos vícios, defeitos, mas graças a Deus temos qualidades também, né? Todos nós temos. Aí pensando nos vícios, quais são os vícios que atrapalham a nossa vida nessa existência? Aqueles vícios mesmos que nos prejudicam física, espiritualmente, moralmente. Aí podemos lembrar do fumo, do álcool, das drogas, o jogo, os abusos sexuais, a gula. Tudo isso, quando em excesso, nos prejudica e prejudica também aos outros, as famílias e assim por diante. Aí defeitos que nós carregamos, cada um tem os seus, né? Não precisamos ter todos também. Aí vem o orgulho, a vaidade, o egoísmo, inveja, ciúme, raiva, ódio, vingança. Tudo sentimentos que nós carregamos e nos incomodam. Porque como é difícil a gente estar pensando em alguma coisa que alguém nos fez e começamos a sentir raiva dessa pessoa, ódio dessa pessoa, dá aquele calor no estômago, acaba numa gastrite e úlcera e assim por diante. Então são os defeitos que nós temos que tirar do nosso coração. E daí pensando nas virtudes, nas qualidades, aí vem humildade, modéstia, resignação, generosidade, compreensão, tolerância, paciência, misericórdia, perdão. Todos nós temos, talvez não todos, todas as virtudes, né? Mas todos nós temos algumas delas. Aí fomos buscar no dicionário o que significa virtude. Tudo isso ali é virtude, mas o que é uma virtude? Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo do indivíduo. É a disposição do indivíduo de praticar o bem. Então, se nós formos analisar, tudo que temos de defeitos é nosso para conosco. Nós sentimos orgulho de nós mesmos, nós somos egoístas conosco mesmos, tudo é conosco. E quando se fala em virtude, todas as virtudes são relacionadas
a outra pessoa, ao próximo. Por exemplo, se eu sou humilde perante os outros, se eu sou compreensivo com alguém. Se eu sou tolerante, eu estou tolerando os defeitos de alguém. Se eu tenho paciência, estou sendo paciente com alguém. Por isso se chama virtude. É uma delas, né, que é o maior gesto de caridade, o perdão. Se eu estou dando perdão a uma ofensa que alguém fez contra mim. Então, virtude é tudo de bom que eu tenho, que eu sinto em relação a alguém. Aí Kardec pergunta ainda qual a mais meritória de todas as virtudes. É a questão 893 do Livro dos Espíritos. E a resposta é assim: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, sempre que nós tentamos não praticar aqueles nossos defeitos e queremos nos melhorar, isso já é uma virtude. É a nossa vontade de fazer o bem. Assim, meus irmãos, conhece-te a ti mesmo. Mas por que fazer essa reforma íntima? Ou para quê? Do que isso vai nos servir? Porque quando nós nos tornarmos pessoas de bem, nós vamos ser exemplo. Nós vamos estar ajudando todas as pessoas que conosco convivem, na nossa família, no nosso trabalho, as pessoas do nosso relacionamento. Vão ver no nosso exemplo e vão aprender com o nosso exemplo. Porque ninguém de nós consegue mudar o outro. Não adianta eu dizer para alguém, você não pode ser assim, você tem que ser... Nós não vamos fazer a pessoa mudar. Agora, se nós vivermos fazendo bem, eles vão ver pelo nosso exemplo. E com o passar do tempo, toda a humanidade pode sofrer essa reforma íntima. Mas como? Toda a humanidade. Nós somos tão pequenos. Nós estamos aqui num grupo pequeno. Mas imaginem, nós começando, aí vem nossas famílias, nossos conhecidos, assim os outros estão fazendo também. Então, com o passar do tempo, né? Olha quantos anos a humanidade está estudando esses ensinamentos que Jesus trouxe há mais de 2000 anos. Aí lá, mais para trás ainda com Sócrates também. Foram séculos, milênios, e nós ainda estamos aprendendo a caminhar segundo os ensinamentos de Jesus. Então nós temos sim, pode levar mais alguns milênios, mas nós vamos chegar a ter uma humanidade reformada. Que o Pai nos abençoe, que assim seja.